Você já vê aqui no estúdio Lucinda Pinto, nossa analista de economia. Chegou mais cedo aqui com a luz do sol ainda do lado de fora aqui, que a gente percebe, consegue ver aqui na Avenida Paulista. Lucinda, boa tarde a você. Geralmente costuma dar boa noite para a nossa audiência. Estamos falando aí de uma série de repercussões desta guerra no Irã e agora a gente queria te ouvir sobre quais podem ser os impactos econômicos, em especial aqui para o Brasil. A gente já está vendo uma escalada da cotação do preço do petróleo, por óbvio. No mercado financeiro, a Petrobras acaba sendo a ação que mais sobe nesse sentido, mas isso também pode impactar o bolso de quem vai abastecer o carro, o automóvel, o caminhão nas próximas semanas, não? Oi, Yuri, boa tarde a todos. Realmente, a gente viu hoje movimentos que assustam. Então, o dólar está subindo bastante, depois de uma sequência de queda forte, o petróleo, os juros futuros aqui nos Estados Unidos, tudo isso dá uma sensação de instabilidade, de insegurança. E acho que a primeira coisa importante a ser dita é que tudo que está acontecendo hoje ainda tem a ver com expectativa. Não houve efetivamente uma mudança na oferta de petróleo, de gás natural. Então, tudo isso que a gente está vendo nos mercados é, na verdade, o investidor se prevenindo, olhando para frente, vendo os riscos de que, de fato, haja um corte em oferta de petróleo, enxergando o que isso pode potencialmente provocar e se antecipando. Então, ele compra dólar, ele se protege em títulos públicos de longo prazo americanos, compra ouro e está comprando as ações da Petrobras. Mas, se a gente pensar de forma fria, o Brasil ele é muito menos exposto do que outras economias, inclusive emergentes, a essa instabilidade, a essa questão geopolítica, mas ele não está imune. Então, a gente preparou aqui uma tela para explicar um pouco essa situação. O Brasil ele tende a ser até beneficiado, de certa forma, porque o Brasil é exportador de petróleo. Então, como você mencionou, na medida em que o petróleo sobe, a balança comercial ganha, a gente passa a ter mais dólares entrando na economia, e isso pode até amenizar o efeito de pressão sobre o dólar no mundo, sobre o nosso câmbio. Além disso, a Petrobras e outras junior oils, mas principalmente a Petrobras, vai ter a sua receita ampliada, por isso que as ações estão subindo. E como consequência também, o governo passa a arrecadar mais, porque se a Petrobras vai ter mais receita, ela vai ter provavelmente um resultado melhor, um lucro mais alto, ela vai distribuir mais dividendos, inclusive para o governo que é seu sócio, e o governo vai ter uma arrecadação mais alta. Então, em tese, tem aqui elementos para a gente entender que tem aí um efeito benéfico para o Brasil. Mas não é imune porque a gente também importa muito fertilizante, que é um elemento que passa a subir também com esse movimento, porque a matéria-prima do fertilizante é impactada diretamente com a alta do petróleo. E, por consequência, a cadeia toda de alimentos tende a ter seus preços, o seu custo mais alto e, portanto, a gente pode ver uma inflação de alimentos. Hoje o Brasil importa cerca de 85% do fertilizante que a cadeia de alimentos utiliza. Mas talvez o efeito mais preocupante e mais impactante no curto prazo seja mesmo sobre a taxa de juros. O Banco Central vai fazer a sua reunião de política monetária agora em março. O mercado estava preparado para um corte de pelo menos 0,5 ponto percentual, mas nesse cenário de tanta instabilidade, no mínimo, o Banco Central vai ter que trazer uma mensagem de cautela. A gente não sabe o que vai acontecer, não se sabe quanto tempo esse conflito vai durar, se de fato essa situação vai se traduzir num corte importante de oferta de petróleo que desencadeie todas essas reações. Então, diante disso, o Banco Central, pelo menos, vai ter que mostrar cautela, atenção. Então, na próxima reunião do Copom, ainda que o corte de 0,5 ponto percentual realmente aconteça, é muito provável que o Banco Central traga uma mensagem de vamos aguardar, vamos observar os desdobramentos aí desse conflito. Nossa, e é tudo que não se esperava aqui, né? Esse efeito completamente out of the blue, né? Completamente inesperado de um conflito nessa escalada, com essa dimensão, uma guerra no Oriente Médio que pode impactar tanto o cenário global. Lucinda Pinto, muito obrigada por enquanto.